Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus, de Nossa Senhora, dos seres luz que nos conduzem, dos mentores desta casa de trabalho, de ensinamentos, de aprendizado, se faça em cada um de nós. Hoje, antes de nós iniciarmos essa temática, já que iremos falar do ego, sob uma visão mais aprofundada, mais espiritual, eu gostaria que parássemos um pouco dessa loucura, dessa correria do dia a dia, para aquietarmos aqui a nossa alma, os nossos pensamentos e sintonizarmos com esse momento tão especial para todos nós, que é um momento de reflexão, que é um convite do nosso mestre ao nosso autoencontro, à nossa conexão com a sua mensagem. E eu gostaria de abrir agora com esse livro, Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. Então vamos agora pedir permissão para abrir o livro, nos intuindo para a abertura desse momento. Capítulo 8. O príncipe sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso. Quando o mestre narrou com brandura: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos, para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O Pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde, aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram, longamente deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com um trabalho sadio,
internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhes a apresentação pessoal. Insistiu a alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveraram em proclamar-lhe a cor bronzeada idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os incessos destruidores infinitamente reproduzidos invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Essa lição desse livro que o Chico psicografou mostra exatamente o legado que nós temos, o tempo que é célere e o que de fato estamos fazendo para retribuir tantos ensinamentos e tantos exemplos em nossas vidas. Estamos perdendo horas e horas com discussões intermináveis, ou já começamos a segurar a charrua, ou já começamos a colocar as mãos na massa para semear o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Fica aqui essa reflexão para nossa abertura da explanação do Evangelho desse 30 de junho de 2026, anunciando já o início de julho, a metade do ano de 2026. Como estamos utilizando nosso tempo aqui na nossa Mãe Terra. Então vamos fechar os olhos, pedir ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, os anjos guardiães de cada um de nós, os mentores desta casa, os seres luz que nos conduzem, a permissão para iniciar a explanação do Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males e perigos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do nosso Mestre Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Para iniciar a temática de hoje, triunfo sobre o ego. Eu lembrei de um livro de Joana de Ângeles, que o nome é Triunfo Pessoal. Divaldo Franco psicografou, e ele é um dos livros que assinala a série psicológica de Joana. O que é o ego, né? Como triunfar sobre esse ego ainda num planeta de provas e expiações, num planeta tão materialista, tão sensacionalista, onde todo mundo quer sair bem na foto, na imagem, onde estamos cada vez mais através de uma força silenciosa sendo levados por situações ainda que nos distanciam e muito da nossa realidade espiritual. O ego, ele é um mecanismo da mente para que possamos ter uma identidade material. Então, o ego é o que eu penso ou que as crenças que eu trago fazem com que eu acredite ser. É o ego. Só que nós temos algo mais profundo que é o self. O self é a nossa essência mais pura, mais verdadeira e também a nossa essência mais impura, defeituosa, que precisa ser reeducada. É aquele momento do encontro entre a minha natureza divina, onde eu sei que eu sou luz, porque eu sou filha da luz, então nós somos luzes. Mas também é o autoencontro com o meu egocentrismo, com o meu egoísmo, com o meu orgulho e com a minha vaidade. Não existe a menor possibilidade de vencermos as nossas questões, aparar as nossas ainda teimosias, inflexibilidades, sem um mergulho no nosso eu mais profundo. Quando a gente chega, por mais que a gente ainda não tenha o primeiro contato, que a gente vai aprendendo a caminhar, a se alimentar, a balbuciar as primeiras palavrinhas e a conhecer o terreno que nós iremos habitar aqui na Terra, o terreno familiar, o terreno escolar, a forma como iremos, que é a nossa função cognitiva, como que nós vamos aprender, né? Todas essas informações que estão chegando. Então, nós temos as funções cognitivas, que é como eu aprendo, e as funções executivas, como eu executo aquilo que eu estou aprendendo. Então, como eu recebo a informação e como eu exercito isso, executo isso, me manifesto em relação a isso. O que acontece? Nós somos desde pequeno educados para
estudar, ser alguém na vida, trabalhar, interagir com as pessoas de forma educada ou gentil, quando a gente tem uma educação a contento. Outras pessoas não sabem nem o que é isso. Mas poucos, muito poucos, se dão conta da grandiosidade que é a oportunidade da reencarnação. Desde muito pequeno, se olharmos uma criança e colocarmos essa criança em contato com os valores espirituais, em respeito à nossa natureza, aos animais, não usar muitos brinquedos, muitos desvios de manias do ter, das coisas materiais. Ensinarmos a construir, como a gente na infância que brincava com sábulo de milho, caixinha pequena, arrumava as coisas e a gente se sentia muito feliz. Então, hoje existe uma mensagem, um movimento perigoso, silencioso do ter em detrimento do ser. E não sei vocês, mas eu sou da época que, quando eu ganhei a minha primeira melicinha, que foi uma melicinha Coca-Cola, meu pai pôde comprar essa melicinha porque eu sou de uma geração que a irmã mais velha passava roupa para mim e eu passava para as minhas irmãs caçulas. O novo para a gente era o novo que a gente estava ganhando da irmã mais velha ou de alguém que tinha uma condição e dava. Nós não éramos tão pequenos como hoje a sociedade se encontra. Pequena, imprensada por esse ego, por esse ter que mostrar o ter, e cada vez mais pobre do ser. A sociedade nossa atual, mundial, nunca teve tanta fome de afeto, tanta fome de autoconhecimento, tanta fome de espiritualidade. Todo mundo muito bem nas redes sociais, todo mundo comemorando. Quando eu olho, às vezes, até as comemorações da Copa, eu vejo uma atuação. Eu não sinto verdade, eu sinto um exagero, um ter que mostrar uma euforia que é muito diferente de um estado real de felicidade, de um estado real de contentamento. E me entendam, eu não estou falando da Copa, eu não estou falando do Réveillon, eu não estou falando do Carnaval, eu estou falando que a sociedade atua por conta do ego. Precisa mostrar o que come, o que bebe, o que usa. Essa semana eu estava assistindo 2 depoimentos de 2 jogadores distintos. Eu não lembro o nome deles, eu não entendo de futebol, mas me chamou muita atenção. Um deles chegou na casa de um colega jogador, colega já mais experiente, com uma Porsche. Comprou um carro, um Porsche, e chegou lá todo contente na casa desse outro colega jogador. E o colega olhou para o carro, bateu a porta na cara dele e entrou. Não quis ver o carro. E ele não entendeu. E ele entrou em contato com o colega e o colega disse: enquanto você não vender esse carro, não fale comigo. O outro jogador mais experiente, muito amigo dele, viu que ele estava seguindo o ego, o prazer do ego. E ele terminou que vendeu esse Porsche e, conversando com esse amigo jogador, ele disse: por que você se zangou? Porque eu comprei um Porsche. E aí ele disse:
porque você tem pais humildes que ainda não tem uma casa para morar, não tem um plano de saúde para usar, porque você tem muitos compromissos aqui e você vai andar de Porsche. E o outro é um jogador de outro país, eu não lembro o nome, que ele, quando começou a ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi mandar construir um hospital no país dele para cuidar da saúde daquela população. Claramente, o ego foi suprimido e o propósito ganhou essa luta. E aí eu pergunto para a gente, qual o nosso triunfo sobre o ego? Qual o tamanho das nossas atitudes? Como medir as nossas atitudes diuturnamente? Atos, pensamentos, mão na massa. O que é que eu de fato faço para que a vida do meu próximo tenha um sentido diferente? O que é que está ao meu alcance? Né? Tem um caso que está até aí também na internet, eu achei interessante, que um porteiro estava trabalhando num prédio e um dos vizinhos trancou o outro vizinho. E ele estava almoçando quando o vizinho pediu para ele ligar para tirar o carro, que ele queria sair. E ele ligou e disse assim: Senhor fulano, o vizinho quer que o senhor tire o carro. O vizinho desceu com muita raiva, tirou o carro, já estava errado porque tinha trancado o vizinho, mas tirou o carro e jogou a raiva dele no porteiro. E ele disse: a partir de hoje você está proibido de me chamar de senhor. Eu sou doutor, eu sou advogado. Aí ele disse: mas senhor, eu não lhe desrespeitei. Me chame de doutor. Eu vou lhe chamar de senhor fulano, como eu chamo todos os outros moradores. O senhor não é médico. Ele disse: eu sou advogado, se zangou. Tem gente que acha que doutor, né? Enfim, é um título acadêmico. Ok. Esse vizinho advogado processou o porteiro, porque o porteiro não chamou ele de doutor. Quando saiu o resultado do processo, o vizinho teve que pagar o porteiro, inclusive as custas processuais, porque o juiz entendeu claramente, obviamente, que doutor é um título acadêmico, que é para ser utilizado dentro de uma universidade e que senhor é um pronome de tratamento e que esse porteiro agiu com devida cordialidade e respeito a essa outra pessoa. Ego. O ego vem como um trator, onde ele coloca o ter acima do ser. E muitos querem ser chamados de doutor, de doutora, querem mostrar uma importância, sendo que tudo passa. Tudo passa. E aí eu abri aleatoriamente esse livrinho Jesus no Lar e ele fala sobre isso. O pai que deixa para os filhos a mesma coisa para cada um. E cada um vai ali tentando com o seu ego convencer o outro, e o tempo passando, e um só vai fazendo tudo aquilo que o pai espera. Quando chega a tormenta, esse está protegido, porque ele seguiu à risca as orientações. E aí, quando a gente se reporta aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ele diz o quê? Os tempos são chegados. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Faze por ti que o céu te ajudará. A semeadura livre, a colheita é obrigatória. Quando eu era casada, meu esposo cirurgião, todo mundo se reportava a mim com uma bajulação que me incomodava bastante. Nunca gostei de tratamentos
com muita bajulação, onde não há verdade. Nunca gostei. Quando eu me separei, essas pessoas desapareceram. Quando o meu status teve que modificar, quando eu tive que me retomar a minha vida, recomeçar, retomar, foi do zero. Foi sem carro, sem marido médico, sem plano de saúde. E só ficaram os amigos verdadeiros. Aqueles que olham para a gente e às vezes não falam nada, mas estão ao nosso lado. E assistindo uma vez uma palestra do padre Fábio de Mello, ele disse: você é útil ou é amada? E depois que eu desliguei essa palestra, eu chorei 3 dias, porque eu percebia que eu era útil, mas que eu não era amada. O ego, ele tentava mostrar aquilo que não é real. E a questão hoje, meus queridos, é: nós estamos servindo aos ensinamentos do nosso mestre. Nós estamos buscando autoconhecimento, auto-perdão e auto-libertação, ou nós estamos sendo escravos do nosso próprio ego, daquilo que pensamos que somos, ou que acreditamos que as pessoas pensem que nós sejamos. Quem vive de ilusão não faz outra coisa da vida a não ser iludir-se. Eu ouvi de uma pessoa próxima, eu até achei estranho dizer que prefere morrer nova do que envelhecer. De uma estudante de medicina que prefere se matar do que perder uma disciplina na faculdade. Como que uma pessoa vai cuidar de vidas se ela tem essa ideia de que ela teme muito mais perder uma disciplina do que a morte? Como que uma pessoa aprendeu na vida a bênção que é estar viva porque não admite que possa envelhecer? Que tipo de ego, que construção egóica é essa que essa pessoa traz? E olha que eu não estou julgando, porque não julgueis para não ser julgados, mas é no mínimo pueril e triste. E hoje nós vivemos numa sociedade em que muita gente fala em Deus, repete muita coisa decorada, mas não tem a menor noção da grandiosidade que é cada amanhecer na estrada das nossas vidas. Cada manhã, no livro da vida, é uma página em branco, onde só nós poderemos escrever a nossa própria história. Amanhecer reclamando, buscando driblar os sinais do tempo, negando a sua idade cronológica, com orgulho e vaidade exacerbados, onde não pode perder uma disciplina, onde não pode recomeçar, onde não pode entender que aquilo é um aprendizado, não aceitando as separações, porque o casamento seguiu outro caminho. É um ser humano que, tal qual os filhos
do grande mestre não entenderam a mensagem. Não tem a menor possibilidade de nós evoluirmos se não soubermos aproveitar o tempo aqui na Terra. E o tempo é célere. Um dia éramos bebês, no outro crianças brincando na escola, no outro adolescentes, adultos, idosos. E quando nos deparamos com os grandes líderes da humanidade, para se despir do ego, tiveram que se despir de tudo, inclusive das vestes, e começaram a usar túnicas, e começaram a usar roupas simples, e começaram a buscar, através de atos de serviço, tocar as nossas almas e nos convidar à verdade maior. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Em vez de olhar a vida dos grandes astros, dos grandes atletas, vamos observar a história dos grandes mestres espirituais que aqui vieram e deixaram seu legado. Nosso mestre amado Jesus, nossa mãe Maria Santíssima, os apóstolos, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Chico Xavier, os papas, os líderes mundiais, Mahatma Gandhi, dentre outros, Madre Teresa e Irmã Dulce. Os que estão no anonimato até hoje se despiram até do nome, mas deixaram seu legado. E só assim nós poderemos pensar no triunfo do ego. Egoísmo, egocentrismo é tudo aquilo que é contrário à caridade maior. Orgulho, vaidade, egoísmo estão na contramão da mensagem do nosso Mestre Jesus. Vamos refletir sobre isso e vamos ver onde que a gente já consegue modificar. Muita gente se espanta porque eu digo que hoje eu não uso carro e tem pessoas que parece que eu estou dizendo que eu estou sem roupa. Tamanho é o ego, é a posse de que ter um carro significa ser validado. E eu, sem ter o carro hoje, consigo caminhar, olhar as ruas com calma e agradecer cada dia, cada oportunidade, cada bênção que o nosso Pai tem reservado para nós. Se você ainda se preocupa com o que os outros pensam sobre você, você ainda está sob domínio do seu ego. Vamos pensar sobre isso. Quando a gente se liberta disso, não importa. Não importa o que pensem, importa o que eu vim fazer aqui. E se eu vim com amor, eu tenho que transbordar esse amor. E se a pessoa não entendeu, isso não é problema meu. Eu já passei dessa fase. E se a pessoa aplaude ou não aplaude, também não vai me representar.
A mensagem é mais importante. O que viemos fazer é mais importante. O propósito é mais importante. Então, vamos aproveitar hoje, porque amanhã a Deus pertence. Se tivermos bem, a gente vai conseguir deixar a semente do bem. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em cada um de nós. Vamos agora aquietar os pensamentos, agradecer por esse momento, Senhor. Que os seres luz, comandados por Jesus, por Nossa Senhora, possam adentrar os nossos lares, levando paz, proteção, a certeza da sua presença amorosa a nos guiar. Te rogamos para que não só segure as nossas mãos, mas que jamais as largue. E quando estivermos nos distanciando da tua proposta luminosa, que sejamos advertidos para que o nosso self ensine que não é o ego que comanda, e sim a nossa essência e natureza divina. Envolve a cada um dos nossos irmãos em cada recanto do planeta, em cada lar, em cada banco de praça, em cada clínica, hospital, aqueles que estão cumprindo penas, aqueles equivocados, aqueles que estão sem rumo, aqueles que ainda não despertaram para a grandiosidade que é estarmos aqui, nessa encarnação, abençoando cada voluntário, cada trabalhador de todas as religiões que praticam o amor de forma verdadeira, de forma que possa agasalhar, orientar e amparar muitos de nossos irmãos. Obrigada por tudo. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, meus queridos. Que a semana transcorra em paz e que possamos aprender a expressar alegria e lembrar que euforia